Vem mais inteira, assim, ó, ela vem mais em cordões. Eu tô aproveitando uma lã que eu já usei bastante, então ela tá mais assim, ó, mais maçarocada, tá vendo? De tirando os pedacinhos, né? Mas aí a gente tira em pedaços, aqui no meio tem uns cordões e dá pra aproveitar até o fim, não precisa jogar nada fora. E mesmo quando fica umas mechinhas, assim, que sobram e tal, vai guardando que dá pra usar assim. Então, ó, eu peguei um pedacinho dessa lã, né, que ela tá já meio despedaçada, vou abrir um pouquinho e vou colocar na palma da mão. Coloco na palma da mão, esfrego uma mão na outra. Ela vai começar a feltrar com a própria mão. O próprio calor da mão e a gordura da mão, e mesmo a lanolina que ainda tem um pouco na lã, né, elas ajudam a fazer a feltragem tipo molhada e aos pelos se juntarem, né? E fazer a filtragem com a própria palma da mão. Então, ó, já formou uma maçaroquinha aqui. Essa maçaroquinha eu vou posicionar aqui onde é o nariz. Eu vou fazer um nariz gordinho. Então, eu vou começar agulhando mais pelas laterais, pra deixar ele mais soltinho no meio. Eu agulho menos no meio, porque se eu agulhar bastante no meio, ele vai ficar uma forma chata, né? Ele vai ficar um tecido colorido. E tudo bem também, se você quiser fazer ele com menos volume, né? É que eu quero fazer um narizinho mais gordinho aqui. Então, ó, eu pus bastante lã, então eu vou agulhar no meio também, mas eu vou agulhar menos no meio e mais nas laterais. Jogando a lã lá pra trás, ó. Esse algodão que eu usei aqui é o algodão cru, normal. Nos outros vídeos, mesmo no último da raposa, eu usei o algodão de... Ai, meu Deus. O algodão de fibra dupla. Algodão de fibra dupla, é isso? Algodão de fibra dupla, é isso. Que é um algodão mais grosso. E aí ele tem... É como se fosse dois algodões, dois desse, né? Cruzados. E aí ele fica bem grosso. Ele tem uma ótima qualidade, então dá um acabamento legal, assim. Mas ele é mais durinho pra agulhar, pra fazer a feltragem. E mesmo pro bordado, assim, ele é mais durinho. Só que ele fica um acabamento muito bom. Porque ele não repuxa nem um pouco, mesmo quando borda. E ele tem uma aparência bonita, assim, quando vê de perto, né? Fibra, eu falei como fibra trançada, é fibra dupla. E vende eu comprei na Niase, aquela loja da 25 de março, que vende um monte de tecido. Aí, ó, vou puxando aqui pra dentro, o que tá fora do limite aqui do meu desenho, e vou jogando pra dentro de onde eu desenhei, onde eu quero o narizinho dele. Eu vou agulhando, até ele ficar bem uniforme aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do vídeo da raposa. Eu vou fazer metade da carinha dele, como a outra metade é igual. Aí eu vou fazer metade, e aí depois a gente volta pra finalizar junto, né? Pra não ficar um vídeo tão comprido. Porque a carinha é espelhada, né? Ela é igual dos dois lados, então eu faço uma metade aqui no vídeo. E depois volto com a outra metade pronta. E aí o narizinho já tá ficando bem definido. Bem agulhadinha, bem presa. Nesse caso aqui, se eu quisesse ainda passar um acabamento, eu poderia passar um acabamento por cima pra ficar mais lisinho. Mas eu vou deixar esse pandinha, o aspecto dele, bem peludinho, assim, com os pelos mais bagunçadinhos, sabe? Como se fosse o bicho mesmo. Que é um outro estilo, fica bonito também. Na raposa a gente fez o acabamento, né? E aí a gente hoje faz de um jeito diferente. Aí aqui o narizinho, ó, já tá feitinho. Eu posso ainda puxar, assim, um pouco os cantos pra deixar mais definidinha a forma. E aí agora a gente vai pra próxima parte preta, que são as orelhas. Então a gente começa pelo mais fácil, que tá mais distante as partes, né? E aí depois a gente vem nas partes que tem que prestar mais atenção no acabamento. Então o narizinho tá aqui. E aí agora a gente vai tirar, eu vou tirar um outro pedacinho aqui da lã, né? Porque essa lã tá desmanchada. Vou tirar um pedacinho, dou uma abridinha nele, não precisa abrir muito. Coloco na palma da mão, esfrego uma mão na outra. Vai começar a feltrar. Ó, a maçaroquinha já fica mais uniforme, mais presinha. E aí eu vou posicionar aqui, acho que eu pus muito, ó, vou tirar um pouquinho. Tiro um pouquinho que tá muito. Esfrego de novo, pra virar de novo um tecidinho. E aí eu vou posicionar aqui.
Posiciono na orelhinha dele. Jogo pra dentro do limite do desenho. E começo pelo contorno, que é mais fácil. Que aí eu já delimito esse contorno. Vou puxando e vou jogando pra dentro. E aí depois dou umas agulhadinhas no meio, pra deixar mais uniforme, mais presinho. E aí eu recebi alguns e-mails, um foi perguntando por quanto tempo que os tutoriais vão ficar disponíveis. A princípio eu vou deixar pra sempre lá no YouTube. Talvez em algum momento eu faça algum vídeo aberto no YouTube também, eu tô pensando fazer uma coisa mais profissional, como do curso online que tá saindo. Então, não precisa se preocupar em usar rápido os vídeos, porque eu vou deixar lá. Se por acaso algum dia, por algum motivo, né, eu tiver que tirar, mas eu acho que não, acho que a probabilidade é mínima. Aí eu aviso antes, né? Tipo, pelo menos uns 10 dias antes, alguma coisa assim, mas eu não vou tirar, não. Só se der algum probleminha, alguma coisa, mas acho que não. Acho que eu tenho vídeos antigos lá no YouTube que já estão há anos e não tem problema nenhum, não. Então, podem ficar tranquilos que eles vão ficar lá. Então, ó, eu vou agulhar o meio aqui também pra ele ficar mais uniforme. Já agulhei as laterais, vou puxando as laterais que estão tortinhas, ó. Arrasta a agulha assim. Que faz bem o desenho do contorno aqui. Tá dando pra ver aí? Tá, né? Então, vou puxando e vou agulhando. Esse algodão que eu tô usando, ó, ele é mais fino, né? Então, ele é um pouco mais mole também. O outro é um pouco mais durinho pra fixar, né, a lã. Então, tem que agulhar um pouco mais forte, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo ele dá uma firmeza, ele dá um acabamento muito bom. Então, eu recomendo bastante, assim, pegar um algodão cru de qualidade ou aquele de trama dupla. Já falei, acho que uns 10 nomes aqui, né? Mas é um que tem na Niase e não sei, assim, em outros lugares onde tem, mas eu comprei direto lá. E aí, eu sei que o algodão cru da Center Fabril é muito bom também. Tem uma boa qualidade, assim. Então, ó, fiz uma orelha. Se eu fosse continuar fazendo a peça aqui normal, eu ia fazer a outra orelha, que são as partes mais fáceis, que estão mais distantes, né? Aí faria todo preto. Faria depois o olho. Mas como eu vou fazer metade da carinha, vou pausar o vídeo e depois vou fazer a outra metade, então eu já vou fazer o olhinho, ó. A orelha e o nariz já estão. E aí agora eu vou fazer o olhinho. Pegar uma outra maçaroquinha, só que agora a maçaroquinha eu vou colocar na mão da mesma forma, fazer o tecidinho. Só que eu vou fazer uma coisinha diferente nela. O olho, a gente não vai fazer tudo de uma vez, porque o olho é preto e a mancha é preta, certo? Se eu fizer tudo de uma vez, eu vou perder aqui o olhinho que eu desenhei. Então, eu vou fazer um furinho, ó. Fazer um furinho na lã. E aí, eu posiciono ela aqui. Eu não sei se tá com muita lã também. Posiciono ela aqui e vou agulhar. Tá com muita lã, eu vou tirar um pouquinho. Um pocão, na verdade. Então, eu vou maçarocar de novo. E aí, eu vou fazer o furinho no meio pra deixar o olho aparecendo pra eu saber onde é o olho, né? Por mais que ele vai ser preto, a gente vai fazer de uma forma diferente depois. A gente vai fazer mais ou menos como a gente fez o narizinho. Mais gordinho, né? Pra ficar saltadinho. Então, eu posiciono aqui em volta do olho. E aí, ó, eu já começo a agulhar. Aqui é mais fácil já agulhar antes de posicionar tudo, que é pra você não perder esse olhinho. Como essa lateralzinha aqui é muito delicada, né? Aí, ó, vou arrastando a agulha. E vou agulhando bem no limite do desenho aqui. Ó, aí ele vai prendendo em volta do olhinho. Vou deixando o olhinho aparecendo aqui pra eu saber onde ele tá. E aí, ó, vou puxando e vou agulhando, sempre dentro do traçado que eu tenho, né? Posicionando a lã. Ai, muito obrigada pra quem retornou o último e-mail que eu perguntei, né? Que eu queria saber que você estava gostando, recebi vários e-mails deliciosos. Amei. E podem continuar me mandando comentários, perguntas, etc. E aí eu vou respondendo conforme eu vou dando jeito, assim, porque essa parte online é um pouquinho mais complicada, né? Como eu faço tanto a produção de peças, quanto organização de oficina, é bastante coisa, assim. Então, acaba que essa parte online, às vezes demora um pouquinho, mas um dia eu chego e respondo. Tem hora que aí eu paro, às vezes um dia quase inteiro, pra colocar a parte online em dia.
Então, ó, eu vou puxando aqui no limite do desenho e vou agulhando, ó, puxando e agulhando. Aí eu tô agulhando o olhinho dele inteiro, tô agulhando mais de leve do que as laterais eu agulho mais forte, mais fundo, pra ela ficar bem presa. E não afundar tanto, ele continuar fofinho, né? Então, o meio a gente agulha um pouco mais leve. Então, eu vou puxando e agulhando. De levinho. De levinho, mas o suficiente pra passar a serrilha pelo tecido, que é pra lã colar, né? Pra lã prender, na verdade. Pra lã passar o suficiente pro outro lado, pra fazer os pontinhos. E aqui o que a gente faz é empurrar um pouco da lã. A gente tá feltrando a lã nela mesma aqui também, superficialmente. Mas a gente passa uma certa parte da lã pro outro lado do tecido. Então, a gente agulha um pouco fundo, agulha até a serrilha passar. Que é pra ela fazer uma costura mesmo, ela ficar um pouco de lã pra trás e bastante lã pra frente. Que é pra essa lã que ficou pra trás do tecido prender, né, no tecido certinho. Então, ó, uma manchinha já foi. E aí, aqui, ó, eu já vou fazer o olhinho, que vai ser mais ou menos como o nariz, ó. Então, tira um tequinho de lã. E aí, no vídeo, talvez não apareça tanto, né? Porque vai ficar tudo mais ou menos o mesmo preto. Mas, quando a gente faz aqui separado, o sentido da lã fica diferente, né? O que tá no olho e o que tá na manchinha. Então, você consegue ver bem onde tá o olhinho. Aqui ele vai ficar mais bolinho, ó. O olhinho vai ficar mais bolinho, que nem o nariz. Então, vai dar pra enxergar bem o limite dele. No vídeo, talvez não tanto. Então, ó... Faço a bolinha aqui, posiciono no olho e vou começar a agulhar pelas laterais também, pra dentro do limite. Um pouquinho no meio, mas bem pouquinho, e mais forte nas laterais pra deixar ele mais saltadinho, assim, com mais vida, né? Com certo relevo. Então, vem agulhando as laterais aqui. Jogando lá pra dentro. E um pouco eu vou agulhar o meio também. Pra prender, pra feltrar e pra ficar mais uniforme, né? Mas não tanto quanto a manchinha, eu vou deixar o olhinho um pouquinho mais saltado. Então, eu vou puxando aqui as laterais, os limites dele. E vou jogando pra dentro. E o resto eu agulho de levinho, ó. Deixa eu ver no vídeo. No vídeo eu acho que vai ficar tudo um preto só, assim, não vai aparecer tanto. Mas aqui, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que fica diferente, porque o sentido da lã tá diferente. E porque você fez ele mais bolinha, então ele fica mais saltadinho, né? Fica outra textura e outro volume. Então, eu dou umas agulhadinhas no meio de leve. E aí, agora aqui, eu vou passar um branquinho em volta pra destacar esse olho. Então, eu vou pegar uma tirinha de lã branca, bem pouquinho mesmo, ó, bem fininho. E aí, eu acho que até vai ser metade mais ou menos desse comprimento. Vou colocar na palma da mão, vou fazer assim, ó, como se eu estivesse enrolando biscoitinho. Que ela vai feltrando também e vai formando uma linha, né? A gente vai como se estivesse transformando em linha essa mechinha aqui de lã. Ainda tá bastante, acho que vai ser mais ou menos metade pra cada olho. E aí, a mesma coisa, sempre que, se quiser já separar as duas orelhas, os dois olhos, como eles vão ser iguais, né? Se quiser já separar a quantidade de lã para as duas coisas ao mesmo tempo, pra elas ficarem iguaizinhas, também é uma boa ideia. Pra não ter que ajustar tanto depois. Vou rasgar aqui porque tá bastante. Faço um pouquinho mais. E agora, ó, eu vou posicionar mais ou menos e vou puxar com a própria agulha. Como é muito pouquinho, pego a pontinha dele aqui e jogo pra dentro. E aqui em volta do olho vai ser bem de levinho que a gente vai agulhar, ó. A gente já posiciona ele com a própria agulha. Como é bem delicado, a gente já vem direto com a agulha. E aí, ó, de levinho a gente vai agulhando, jogando lá pra trás do olho. E pouquinho, porque senão vai afundar todo esse branco, ele não vai aparecer. Então, ó, já tá destacando o olhinho aqui. Ó, de levinho, vem penteando com a agulha e vai jogando de levinho lá pra dentro. Ele faz esse risquinho, esse delineado branco, né?
Vou puxando e vou jogando. E as agulhadinhas bem de leve pra ficar uma coisa delicada. E pra eu não empurrar tudo de uma vez lá pra dentro, né, o branquinho. Puxa e joga, vai penteando e vai jogando de levinho lá pra dentro. E aí já ficou meu olhinho delineadinho aqui certinho. Então, eu vou fazer agora o outro lado da mesma forma, a orelha e o olho. Então, eu vou dar um corte aqui e depois eu volto pra gente finalizar tudo junto. Então, aqui, ó, já fiz o outro lado da carinha, do mesmo jeito que eu fiz a primeira metade. E agora a gente vai vir com a lã branca. E aí, assim como a gente fez na raposa, a gente vai deixar a boquinha por último. Então, ó, a gente vai pegar mechas de lã aqui, abrir um pouquinho ela. E essas lãs aqui eu também tô usando algumas que não estão tão inteiras, né? Elas estão um pouco mais desmanchadas. Faço uma na outra. E aqui eu vou deixar ele mais maçarocadinho, assim, mais solto, os pelinhos da carinha dele, porque eu quero ele mais fofinho, sabe? Mais, como se fosse pelinho mesmo, bagunçadinho. Então, eu vou começar aqui pela testa. Vou começar a agulhar. E aí, ó, quando eu coloco a agulha, tá vendo que eu entro e saio com a serrilha? Não precisa sair com a agulha inteira. Só dou uns pontinhos, vou puxando e vou dando pontinho, enrolando essa lã, ó. Aí ela vai ficando bagunçadinha, tá vendo? Ele vai ficando todo, pra ele ficar com esse cabelinho meio enrolado, assim. Como se fossem os pelinhos dele mais bagunçadinhos. Aí eu vou puxando e vou agulhando. De leve, alguns pontos. Aí ele vai ficando assim, ó, bem bagunçadinho, enroladinho. É um outro jeito de trabalhar, que eu quis colocar aqui pra vocês. Então, ele vai ficando bem bagunçadinho.
Aqui, ó, eu vim agulhando dessa forma, deixando ele mais peludinho, e agora eu cheguei na boca. Então, na boca, ó, eu vou rasgar essa lã, e aí eu vou passar um pouquinho aqui pra cima do nariz. Deixa eu tirar as sujeirinhas aqui da lã. Vou rasgar ela, deixa eu rasgar até o final. E aí eu vou passar por cima e por baixo da boquinha aqui, vou deixar a boquinha sem lã branca, deixar só bem próxima pra marcar. Pra depois vir com a lã preta fazendo a boquinha, né? Então, a mesma coisa, eu vou puxando aqui, vou agulhando. Só que eu faço uma parte por baixo da boquinha e outra parte por cima. Pra deixar ela, o desenho dela aqui mais ou menos aparecendo. Não precisa ficar super também, mas que dê pra enxergar, né? Ó. A gente cobre ela rente com um pelinho. Aqui eu tô vindo por baixo. Ó, bem perto do desenho, bem próximo mesmo do risco. E vai devagar com a agulha aí em casa. Eu faço rápido também para o vídeo não ficar tão longo. E porque você vai acostumando, você vai fazendo um pouco mais rápido, mas sempre procura estar com a mão esquerda, né? Ou se for canhoto, ao contrário, a mão de apoio, né? Sempre procura estar com a mão de apoio longe da agulha, pra ela não espetar, porque ela dá uma espetadinha bem doidinha. Ela espeta um pouco, ela é bem fina a ponta. Então, ó, vou abrir aqui também. Vou fazer a segunda parte, que é a bochechinha dele aqui, ó. Vou puxando a lã, tá dando pra ver? Deixa eu tirar isso aqui. Vou puxando a lã e vou pondo ela enroladinha. Aí eu chego aqui na boca, ó, vou fazer a bochechinha. Deixando aparecer, não sei se no vídeo... aparece bem uma sombrinha pelo vídeo, né? Mas aqui dá pra enxergar bem o risquinho da boca, ó. Aí eu vou dobrar, porque esse meinho aqui também eu não quero ocupar, né? Eu quero que ele fique livre pra eu conseguir enxergar. E aí aqui eu junto os dois, vou passar por cima do nariz. E aí eu vou jogar lá em cima, porque tá faltando aqui, quase na testa. Então, eu vou agulhando lá pra parte que não tem lã ainda, né? Entre as duas partes pretas aqui. Entre a parte preta da mancha do olho e a parte preta do narizinho. E venho agulhando. Sempre umas agulhadas mais espalhadas, assim, puxando a lã pra ela enrolar. Pra ela ficar com esse aspecto bagunçadinho de peludinho, que fica super fofo. E aí, se quiserem me passar sugestões de desenhos, de coisas, tô super aberta a receber, pode me falar. Eu tenho mais ou menos um planejamento, acho que eu já comentei isso, né? Mas se tiver pedido de coisas, eu super procuro atender, tá? Então, ó, vou puxando e vou preenchendo, preenchi aqui entre os olhinhos. Dá mais algumas agulhadinhas pra ficar mais uniforme. O narizinho. E a minha boquinha tá aqui, ó. Não sei se no vídeo dá pra ver tão bem quanto ao vivo, mas, ó, ficou bem delineado aqui, só pra eu passar o preto. E aí, ó, aqui, tem um pelinho preto aqui no meio. Venho fazendo todo o contorno, é que nem uma pintura, aqueles desenhos que a gente, quando a gente é criança, que tem o contorninho preto que a gente vai pintando, tem que pintar dentro do limite, né? É mais ou menos isso, a gente vai preenchendo, vai trazendo a lã pra onde não tem ainda, e vai agulhando, e a agulha faz mais ou menos o papel do lápis, né, ou do pincel, de onde aplica a cor. Então, aqui, ó, esse resto de lã eu vou colocar só na bochecha, não passando pra baixo da bochecha, que é pra marcar a boquinha. Mistura um pouco com o preto aqui, eu vou tirando os fiozinhos pra não ficar sujo, né, pra ficar branca, a parte branca mesmo. Vou puxando e vou agulhando. Então, preenchi aqui. Dá mais umas penteadinhas assim com a agulha e jogar pra dentro pra não ficar misturado, né? Ficar bem delineado as cores. E agora falta pouquinho aqui do outro lado. Vou pegar mais um tequinho, não precisa de muita lã. Pra preencher esse resto aqui da bochecha dele. A lãzinha aberta de novo. E aí, vou começar a agulhar, tá bom o enquadramento? Vou começar aqui pela parte perto do olho, que é essa parte maior aqui. E aí, eu vou puxando pros detalhes. Então, ó, venho agulhando.
Vou dando umas agulhadinhas. Puxando a lã e agulhando. Quando a gente puxa, a gente faz uma ondinha nela, né? A gente faz a parte solta, que faz esse cacheadinho aqui, que eu tô querendo esse efeito de peludinho, né? Então, a boquinha ficou bem desenhada aqui. Deixa eu ver no vídeo. No vídeo não dá pra ver muito, né? Mas ela tá bem marcadinha, porque eu passei lã só em volta dela. Deixando, ó, o desenho tá aqui, não sei se dá pra ver aí. E aqui, ó. Eu tô praticamente sem lã perto da boca. Bem pouquinho mesmo. Fez o desenho certinho aqui da bochecha dele. E do queixinho. E aí agora, por último, vou passar a boca, vou tirar uma tirinha de lã preta. Fininha, também tira um cordãozinho. Põe na palma da mão, faz como se fosse um biscoitinho. Ficou até grosso, acho que eu vou tirar mais. Ou tira mais, né, ou rasga no meio, ou você vai fazendo assim, ó, desmanchando ela, ó. Puxa as lãzinhas, ó, ela vai ficando mais fininha. Aí eu venho e enrolo de novo, pra ficar um cordãozinho mais delicado. Eu acho que esse aqui já dá no comprimento. E aí, mais ou menos, o tanto de lã que você precisa, você não precisa saber, assim, você vai depois meio que pegando a manha. Mas se tiver muita, é só tirar e rasgar, ou agulhar mais, que aí compacta mais, fica menor. E se tiver pouca, é só acrescentar, ela trabalha muito bem, né? Você acrescentando, ela some, não fica emenda, não fica nada. Então, pode ficar bem tranquila, vai colocando de pouquinho a lã. De pouquinho em pouquinho, só não coloca muito, que pra não embolar fica difícil de agulhar e não fica um trabalho muito delicado, né? Então, eu fiz um cordãozinho aqui, vou dobrar esse cordãozinho no meio, ó, e vou fazer assim, ó, pra juntar. Só um pouquinho aqui pra ajudar. E vou posicionar aqui, no nariz. Então, a ponta desse cordãozinho vai ficar aqui embaixo do nariz. Então, eu puxo com a própria agulha e jogo lá pra baixo do nariz, ó. E vou jogando pra dentro. E aí, ó, eu dobrei no meio, certo? Então, tem metade pra ir pra cada lado da boca aqui. Ó. E aí, já vai formar a boquinha. Tá até um pouco comprido, mas eu acho que eu vou, por exemplo, aqui, né? Eu vou jogar pra dentro e vou dobrar. E vou fazer um risquinho mais forte, então ele vai ficar mais preto. E aí, eu vou agulhando, se ficar grosso, eu agulho mais, pra ele ir mais pra parte de trás do tecido. Não ficar uma boquinha grosseira aqui, né? Ficar delicadinho. Então, eu juntei aqui com o narizinho. E aí, eu vou puxando e jogando pra dentro pra ficar bem delineado aqui o sorrisinho dele. E a mesma coisa do outro lado. Agulho e jogo pra dentro. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar. Ó, ficou comprido, em vez de eu rasgar, eu vou dobrar. E vou aproveitar pra deixar esse meu risco mais pretinho. Aí eu agulho mais pra dentro pra não ficar grosseiro. Jogo lá pra parte de trás do tecido. E depois eu posso puxar um pouco do branco pra cima dele também, pra ele ficar mais fininho, né? Pra parecer mais branco do que preto. Então, ficou a boquinha bem felizinha. E se quiserem, se vocês estiverem gostando, quiserem aprender mais sobre feltagem, fazer peças tridimensionais também, fazer as vivências, agora eu vou dar uma oficina por mês. Eu vou mudar um pouco o sistema, vão ser menos oficinas, vão ser menos eventos também, eu tô mudando um pouco o meu sistema de vida, assim. Eu provavelmente vou mudar de cidade e não vou ficar em São Paulo. Então, como as oficinas são em São Paulo, a maioria, né, a princípio, vai dar uma diminuidinha, mas nunca vai deixar de ter. Então, ó, ficou a boquinha aqui, bem felizinho. E esse é o nosso pandinha, ainda pode jogar um pouquinho mais pra dentro, porque acho que pode ficar um pouquinho mais delicado, né? Ou eu posso até acrescentar um pouco mais de branco aqui também, pra ele ficar mais branco e cobrir um pouco mais essa boca, pra ela ficar mais fininha. Ó, eu vou puxando o branco pra cima do preto e vou com a agulha um pouco de lado, assim, pra afinar ela, pra jogar pro centro, né, esse preto. O legal da oficina é que quando eu falo, assim, às vezes é até difícil de falar, né?
legal da oficina de estar presencial é que eu consigo mostrar e pegar na mão e a gente faz junto, é bom pra tirar dúvida, pra sentir junto, assim. Mas super dá pra fazer à distância também. Então, ó, é isso aqui. Aí dá mais umas acertadinhas, se tiver pelinhos saindo. E esse é o nosso pandinha. Ficou com uma carinha feliz, né? Tirar a sujeira aqui. Tá um pouco de sombra já. Eu tava usando luz natural, deu uma escurecidinha. Mas esse é o nosso pandinha.